Hoje estamos com a presença ilustre da minha amiga Márcia Lisboa. Ela é vice-presidente, assessora da vice-presidência do Merrill Lynch, um banco de investimentos que não precisa adjetivos. Márcia, bem-vinda aqui à Munster University. É um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada, Fabiano. O prazer é todo meu de estar aqui. Estou muito honrada. A Munster University é realmente uma referência e receber esse convite me deixa muito feliz. Mais a gente que está aqui para ter a honra de recebê-la. Uma pergunta, Márcia. Você é sabidamente uma ponte de investidores brasileiros, não só brasileiros, americanos e enfim, você trabalha na Flórida e é licenciada na Flórida para executar esse tipo de trabalho. Mas nós sabemos que você é basicamente uma ponte entre investidores que estão literalmente protegendo capital aqui nos Estados Unidos. Sim. E que estão migrando seus investimentos para os Estados Unidos para proteção de capital. Óbvio. Okay. Está aumentando muito isso, não está? É só coisa de jornal ou de fato está uma enxurrada de gente vindo para cá? Está realmente uma enxurrada de gente vindo para cá, por vários fatores. Primeiramente, você mencionou licenciada na Flórida. Eu queria só, assim, essa clarificação de que eu sou licenciada praticamente em vários países. Oh. O Merrill Lynch, como você sabe, uma instituição financeira que dispensa apresentação, existe aí há mais de 120 anos de existência, né? É um braço do Bank of America, que também é uma outra instituição fortíssima, então a gente dispensa apresentação. Eu sou uma das poucas pessoas dentro de uma empresa desse tamanho que tem licença para poder trabalhar com clientes não residentes. Então, uma empresa gigantesca como essa, não são todos que podem trabalhar com pessoas que não residem aqui. Eu sou uma dessas poucas pessoas. E estou na empresa há mais de 20 anos, né? Tenho vasta experiência aí no mercado financeiro e tenho visto essa migração de investidores brasileiros, não só brasileiros, de outros países também, aqui em busca de proteção patrimonial, né? Investir nos Estados Unidos como todo mundo sabe, o dólar ele é mais do que uma moeda, ele é um poder. Então, hoje, eu costumo dizer que isso, se você tem um patrimônio, isso é quase que uma necessidade. Você transferir os seus ativos, né, e dolarizar esse patrimônio. Obviamente que precisa de estruturação para tudo isso. Né? Não é simplesmente investir num bom ativo. Tem que ter uma Porque a imigração, a gente percebe que a imigração de brasileiros para os Estados Unidos ela veio em ondas. E num primeiro momento veio aquele pessoal mais operacional, né, que vinha realmente para trabalhos braçais, que vinha para desenvolver faxina, obra, etc. Mas hoje não, a gente vê que tem empresas transferindo suas atividades para cá, indústrias transferindo sua atividade para cá, serviços, né? E principalmente aquele profissional que hoje é nômade, né? Ele é um profissional que ele pode trabalhar em qualquer lugar. Como é que está sendo a sua experiência com isso? Então, sabe aquela história que a gente sempre ouve, se você quer ser um leão, você não anda com gato? Então, é basicamente isso. Os Estados Unidos, ele é uma moeda de referência global, né? O que significa isso? Vamos comparar Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos, por ser uma moeda forte, é uma moeda que domina globalmente. Nós atraímos muito capital. As pessoas investem aqui. O que isso significa? Significa que para investidores ou empresários, taxas de juros são menores, né? Comparado com o Brasil, por causa da instabilidade tributária, de legislação, instabilidade macroeconômica. Falsa de segurança jurídica. Exato, uma série de outros fatores que influenciam com que um investimento lá no Brasil não seja tão confiável. Os bancos, as instituições financeiras brasileiras, elas buscam capital fora, no exterior. Então, elas têm que cobrar juros altos porque elas têm que proteger aquele risco cambial e o risco institucional também, né?
Diferentemente dos Estados Unidos, que tem todos os recursos e todas as empresas investindo aqui. Então, quando um empresário monta uma empresa aqui nos Estados Unidos, não só ela tem essa exposição a setores globais, né? Ela também tem acesso a capital com baixo custo. Né? Então, as maiores empresas do mundo estão localizadas aqui. E as que não estão aqui, que são referências, estão lá no top 10 né, das empresas, das maiores do mundo, China, por exemplo, também está lá em alguns lugares lá, elas têm capital no mercado americano e estão sujeitas a leis, regras aqui dos Estados Unidos, o que dá uma segurança global para todo mundo. Então, consequentemente, quem domina tudo isso? O dólar. Os nossos alunos do mestrado, né, de gestão de Business Administration e finanças também, eles têm, me passaram algumas dúvidas. Falaram assim, olha, conversa, nossa, vai alguém do Merrill Lynch para falar, por favor, faça as minhas perguntas e tal. Então, nossos alunos, as perguntas que foram feitas, vamos fazer as perguntas aqui, vamos passar as perguntas para a Márcia. A pergunta básica é a seguinte, Márcia, hoje o mercado financeiro ele é muito volátil. Sim. E essa volatilidade, ela faz com que, principalmente os novatos, que não tem tanta tarimba, né? Não sabe nem o que é tarimba, né? Pois é. Que não tem tanto jogo de cintura, né? Que não sabe entender os sinais que o mercado dá, ficam com aquela, ai meu Deus, caiu, vou vender, ai meu Deus, subiu, o que eu faço? Não compro. E isso dá uma tribulação muito forte. Você que é uma profissional experiente, que com certeza orienta muito bem os seus clientes, senão não estaria na posição que está. Qual é a dica que você dá para os nossos alunos hoje que estão iniciando? Eu ouço muito aquele papo de day trade. O pessoal entra nos day trade e perde um monte de dinheiro. Qual a sua dica para esse pessoal? Então, eu sei que os alunos da Must University são alunos de alta escolaridade. Ter formação universitária, isso não significa que você tem educação financeira. Educação financeira eu costumo dizer que é mais um comportamento. Não é uma matemática. Não é um negócio que você aprende. É um negócio que você tem que criar ao longo do tempo. É um planejamento. Tem que ter planejamento para tudo. Caso contrário, que nem isso que você falou, day trade, é óbvio, é comprovado que isso não é sinônimo de sucesso. Existe uma diferença muito grande entre renda e patrimônio. Os alunos da Must University e outras pessoas, eles entendem de renda, mas talvez não entendam de patrimônio. Renda é fluxo, patrimônio é estoque. Não sei se está claro essa explicação. Fica bastante claro, vou tentar dar uma traduzida para os alunos. Né? Então, assim, não adianta você ter uma renda de 50 mil se você gasta 52. Exatamente, você precisa ter um planejamento. Né? Tem muita gente que ganha muito dinheiro, mas não sabe administrar. Então, por exemplo, eu sempre faço essa pergunta para os alunos, para as pessoas que me procuram. Se tudo na sua vida der errado durante 2 anos, como é que você fica financeiramente? Se você não sabe essa resposta, quer dizer que você não tem esse planejamento. Você tem esperança. Exato. Entendeu? Então, o que é um planejamento? Eu estou falando muito sobre isso, mas vamos entrar em detalhes do que isso significa. Significa você pensar nos riscos tributários, pensar na sucessão patrimonial, como você protege o seu capital. Se você tem um patrimônio considerável e tem tudo isso alocado no Brasil, você pode até se considerar conservador, mas você não é, porque você está investido em real. Ao contrário, você está num dos mercados mais arriscados do mundo. Nos mercados mais arriscados do mundo. Exato. E desculpa interromper. E ainda acha que está muito bem
com investimento em imóveis lá. Exato. Sem analisar, por exemplo, o histórico da Venezuela, que uma casa de praia lá custa $12 mil. E você transfere isso com papel de pão. Agora talvez não, que nessa transição talvez tudo isso mude. Mas até antes da invasão, né, da prisão do Maduro, era assim que funcionava. Você comprava com papel de pão. Então não é sobre trazer o seu dinheiro para fora, não é isso. É diversificar, né? Então, proteger o seu patrimônio com estrutura, isso é muito importante. Pensando em tudo isso, obviamente, tendo todos os análises de contadores e advogados também para poder assessorar, porque existe a questão também de sucessão para pessoas que não são residentes, é um tópico bem importante. Isso é muito necessário, né? Muito necessário. Se você tem um patrimônio, está todo alocado no Brasil, você está correndo um grande risco. Outra pergunta que eles me colocam, os alunos colocam dos mestrados de administração e finanças, eles perguntam sobre a consistência, né? Então, todos os meses eu faço lá uma aplicação, mas aí me perguntam assim, né? Quanto que é o adequado para fazer de investimento mensal? Aí a resposta, logicamente, depende, mas qual a sua orientação? Não, claro, os seus clientes têm outro nível, eles já têm uma alocação de recurso mensal, já tem consistência, tem frequência, isso com certeza, como eu já disse, pelos clientes que você atende e pela postura profissional que você adequa. Você dedica, mas esse garoto, 25, 30 anos, que está começando, qual que seria a sua dica para eles para falar assim, não, vai consistente na ordem de X que você vai crescer? Olha, não existe assim um valor, né? Mas existe sim aquela frase que eu acredito que é do Buffett, que vale muito para as pessoas. Você não precisa ser rico para investir. Quer dizer que você pode começar com qualquer valor. Exato. Mas, para você ser rico, você tem que começar a investir. Isso é necessário. Você tem que começar a investir. Então, tem que começar. E, obviamente, com planejamento a longo prazo. Qualquer coisa que é feita a curto prazo, pode ser que você não tenha o retorno que você está esperando. Falando de Warren Buffett, ele é extremamente conservador, Coca-Cola toda a vida, né? E ele, até onde eu sei, ele prevalece as ações, os estoques, aonde você consegue ter, me fugiu a palavra agora, dividendos. Que você consegue dividendos. Essa é uma estratégia para quem está começando? Começar a comprar ações, mesmo que em pequena quantidade, mas ações de empresas sólidas e que conquistem dividendos. Olha, não necessariamente um setor, né? Companhias que pagam dividendos são companhias que a gente chama de value, né? Normalmente são empresas grandes, sólidas, que pode cair o mundo aí, não vai acontecer nada assim. Obviamente existe volatilidade, mas é supostamente a curto prazo, né? Não tem que ter um certo setor. Olha, os Estados Unidos, ele domina tecnologia, inovação, né? E eu vejo isso ao longo prazo, nos próximos 10 anos, que isso só vai continuar crescendo, né? Então, se você acompanhar o stock market, o S&P 500, que é uma referência aqui nos Estados Unidos, no average, na média, ele tem dado um bom retorno, mesmo considerando os anos ruins que nós tivemos, Covid, uma série de coisas. Se você fizer essa comparação com Bovespa, por exemplo, cara, você estaria no negativo. Exato. Mas, então, não é de investir naquele ativo específico, sabe? Não é, eu vou pegar lá essa empresa porque essa empresa eu sei que é sólida. Não é uma concentração. Claro. Porque isso é um risco muito grande. Então, risco não é só com questão de volatilidade. É com concentração. Então, se você tem todos os seus ativos, por exemplo, no Brasil, tudo é um risco muito grande. Claro. Você tem que diversificar. Aqui é a mesma coisa. Se você está buscando começar a investir, a minha recomendação é que você diversifique, tá? Não concentra. Uma coisa muito concentrada é um risco muito grande. E para início sempre conservador, Márcia?
Ou você recomenda 80-20? Sei lá, 80% conservador, 20% um pouco mais agressivo? Isso depende muito do estômago do investidor. Uhum. E depende muito da idade, depende muito de quanto capital você tem. Uhum. De uma série de fatores, né? Não pode... O que eu recomendo para você é diferente do que eu possa recomendar para o seu filho, por exemplo. Exato. É muito diferente. Então, todos esses fatores têm que ser analisados. Você tem recursos entrando mensalmente? Não. Você precisa desse dinheiro para viver? Preciso ou não? Sim. Então, todos esses fatores são relevantes para poder escolher o tipo de investimento ideal, adequado para você. Ter sempre uma liquidez de curto prazo para emergências e também parte conservador, parte agressivo, mas caso a caso. Claro. Eu tenho clientes, por exemplo, que não tem já 80 anos e o cara é agressivo, mas ele tem. Sim, ele tem respaldo. Então é diferente. Não posso fazer isso para uma outra pessoa que é... Tem um ditado popular que diz o seguinte, você não sabe brincar, não desce pro play, né? Exatamente. Então ele já sabe brincar, né? Ele pode descer pro play. Pode, tem certas pessoas que pode arriscar. Obviamente, não tudo, mas uma pergunta do nosso mestrado de gestão empresarial e finanças, ele falou assim, professor Fabiano, o Barsi, no Brasil, ele compra ações de empresas que são, né, Klabin, né, empresa no setor de papel e tal, e ele não vende, ele só compra. E ele compra só baseado em ações que gerem dividendos. Mas você já deu um spoiler aí, né? É um risco danado, porque se acontece uma contaminação sistêmica no Brasil, ele pode perder milhões em curto prazo. Mas qual a sua opinião em relação a investidores que estão no Brasil com as mesmas práticas? Olha, novamente, não é a concentração em um setor específico, não diversificar é um risco muito grande. Então, não tem nada de errado em colocar seus investimentos numa renda fixa, por exemplo. Se aquilo é o certo para você, obviamente tem várias coisas que têm que ser consideradas, né? Não tem problema algum, né? É claro que a recomendação é diversificação para minimizar riscos, porque uma vez que você transfere os seus ativos em diferentes setores, você pode ter a longo prazo um retorno melhor. Né? Sem dúvida. Agora me diz uma coisa, quando você investe num país que a moeda não é forte ou que a moeda não é volátil. Vamos falar de Brasil, porque a gente é brasileiro, a gente tem um pouco mais de domínio da situação. Né? Agora o dólar está dando uma caída, tem uma leve queda, o que já começam a falar, os Estados Unidos vai acabar, porque há uma desvalorização cambial e não sei o quê. Né? Isso é muito, muito interessante isso que você falou, porque eu recebo ligações o tempo todo, meu Deus, está caindo. Cara, isso daí é bom. É bom para os Estados Unidos. Está caindo, compra, né? A intenção dos Estados Unidos é de enfraquecer o dólar um pouquinho. Exato. O que é preocupante é quando esse dólar cai bruscamente, muito rapidamente, sem um motivo aparente. Aí é preocupante. Sim. Mas quando o governo faz isso de caso pensado, Sim, estruturado, é para trazer... para estimular a economia doméstica. Para facilitar, inclusive, os investidores brasileiros e internacionais a protegerem seu capital aqui. A diferença entre Brasil e Estados Unidos é que o Brasil, como eu falei no começo, os Estados Unidos ele atrai muito capital. O Brasil, ele busca capital lá fora. Então, com o dólar mais fraco, isso é bom para todo mundo. Exato. É bom para os Estados Unidos, né, que estimula aqui a economia local, principalmente na área industrial, né? E para quem está fora, ele tem que pagar aquele déficit, isso, né? Assim que se fala, os financiamentos num dólar um pouco mais fácil, mais acessível. Os Estados Unidos está recomprando os títulos, né, da dívida dele próprio
com o dólar mais baixo, quer dizer, é bem inteligente. Claro. Eu baixo o valor da... Já pensou se a gente pudesse fazer isso? Né? Então, isso daí é a estratégia econômica inteligente. E não significa que está com economia em risco, não. Nada a ver, nada a ver. O enfraquecimento do dólar é realmente muito saudável para a economia americana. E os investidores que estão pensando, ai meu Deus, eu mandei, agora eu tenho um pouco menos. Não, não é isso. Existem oportunidades no mercado. O que acontece? Quando abaixa esse dólar, certos setores do mercado financeiro tendem a crescer. Então, tudo que está relacionado a financiamentos imobiliários, por exemplo, né, industriais. Você precisa de menos dinheiro para comprar dólar, né? Uhum. E, por consequência, com menos dinheiro você compra coisas, você tem aquisições melhores, inclusive no mercado acionário. Exato. Porque você vai poder comprar, a tua moeda vale mais. Claro. Então. O Brasil tem muito potencial, principalmente na área de energia e agronegócio, né? Sabemos que é referência. Só que eles têm que parar de dar tiro no pé, se sabotar o tempo todo, entende? E quando isso ficar controlado, talvez exista aí um interesse maior em investidores nesses setores que têm um grande potencial. Uma pergunta. Eu vejo que alguns empresários brasileiros, eles vêm para cá no intuito de arrecadar recursos americanos para investimento nas empresas brasileiras. E muitas vezes ele vem sem nenhum planejamento, ele não tem um histórico bancário aqui nos Estados Unidos, ele não tem investimento, ele tem muito dinheiro no Brasil, mas ele tem zero histórico nos Estados Unidos. Qual o conselho que você dá para esse elemento que de fato tem uma grande indústria, tem uma grande empresa, movimenta muito capital, mas não tem nada aqui nos Estados Unidos? Bom, isso é uma realidade do que eu faço diariamente. Eu sou abordada por grandes empresas do Brasil querendo trazer um braço do negócio, da operação até do patrimônio para fora. Eu acredito que você ter uma parceria com grandes bancos é o primeiro passo. Esses grandes bancos podem te ajudar a fazer esse processo. Então, é muito importante, que nem quando a gente conversa sobre procurar profissional qualificado, e isso é primordial para uma pessoa que quer fazer essa transição. Mesmo o pequeno empresário, não precisa falar de grandes companhias não, porque isso é fácil. Tem dinheiro, traz, todo mundo quer. Deposita, né? E tá tudo certo. Todo mundo quer, todo mundo ajuda, quer ser IPO, te ajudo, né? Isso está fácil. O difícil é o pequeno. O pequeno que tem um grande sucesso lá no Brasil e acha que aquela operação que funciona muito bem lá vai funcionar da mesma maneira aqui. Sem estudo e sem planejamento, isso pode quebrar. Quantas vezes você não ouviu falar de restaurantes famosos do Brasil? Girafas, Habib's, veio para cá, ficou 3 meses e voltou. Não adianta. Por quê? Porque tem que fazer um estudo de mercado. Essa comida que é muito sucesso lá é o que o pessoal daqui vai gostar? Qual é a área? Exato. Que tipo de ambiente? É uma série de coisas. Então, não significa que eu sou um sucesso lá que vai ser sucesso aqui. Às vezes, dá certo. Mas isso não pode ser baseado na sorte. Você falou uma coisa muito interessante, a questão da capacitação. Os nossos alunos de mestrado e de doutorado em administração, eles têm o gostinho dos dois mundos, né? A gente procura explicar o que é Estados Unidos, explicar o que é Brasil. Nas conferências, nas dinâmicas de grupo, nos artigos que eles leem, tudo isso, e também nas matérias diárias. Na tua mentalidade hoje, uma pessoa que deseja trabalhar como funcionário mesmo, queira começar num banco americano, por exemplo, que já obviamente possua visto e possa trabalhar, tenha direito de trabalhar nos Estados Unidos. Qual a sua indicação para um brasileiro, para um estudante brasileiro que queira desbravar uma carreira americana? Olha, eu sempre costumo dizer isso para as minhas filhas. E eu espero que essa mensagem também sirva para esses alunos aí. O não você já tem. O que te custa ir lá e perguntar?
Você sabe que no Merrill Lynch a gente tem bastante pessoas que procuram, abordam a gente. Olha, posso fazer um estágio? Quero fazer isso. Cara, isso é tão legal quando a pessoa tem esse interesse. Predisposição. Nossa, isso é tão bacana. Tão bacana, porque você já vê que o primeiro passo já foi dado. Exato. Corre atrás. Iniciativa, né? Iniciativa. Eu acho que isso é o mais importante. E acredito também que... Bom, esse é o fator principal. Querer. E correr atrás. Aí traçar uma meta. O que você busca? Você tem que ter clareza no que você está querendo. Eu quero trabalhar na instituição financeira, tá? Que tipo de cursos eu preciso ter? Aonde que eu faço esse curso? Licenças, né? Também, muitas licenças. Quais as licenças que eu preciso ter? Não é um negócio que vai acontecer da noite para o dia. É como planejamento financeiro, né? A educação financeira, ela é um hábito. Você tem que construir ao longo do tempo. Não é um negócio, um evento. Vou lá no evento, fiz lá. Esse imediatismo nacional que você está mencionando, né? Isso é muito característico da nossa população brasileira, né? Eu chego nos Estados Unidos, em 6 meses eu preciso ter retorno do meu investimento. Você sabe que eu escutei uma história de uma pessoa que ele falou um negócio que eu achei bem legal. O brasileiro vem do Brasil para os Estados Unidos, 8 horas no avião. Aquelas 8 horas o cara faz aquele cursinho ali de 8 horas dentro do avião, ele chega aqui, ele é corretor, ele é advogado, ele é assessor financeiro, ele vende seguro de vida. Isso. Ele é não sei o quê, ele faz tudo. Tudo. Ele entende de tudo. Né? Exatamente. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Porque o cara que está lá no Brasil, ele vê o Instagram do cara aqui, falando que ele é... Isso. Que pode, que ele acontece. Pode, que não sei o quê, que acontece. Olha aqui, meu iate, meu Rolex, meu não sei o quê. Eles identificam isso como sinônimo de sucesso. Exato. Tenham muito cuidado com isso. Tá? O Rolex é falso, muito o iate é alugado, a Ferrari é alugada. Depois o cara volta para o apartamento de um dormitório dele. Às vezes é aquela coisa assim também, que pode ser, ganhou todo aquele dinheiro, tá certo, mas e daí? Se tudo der... Lembra daquela frase que eu falei? Se tudo der errado na sua vida durante 2 anos, como é que você fica financeiramente? Exato. Se a resposta, se você não sabe essa resposta, quer dizer que você não tem planejamento. Eu acho que a maioria das pessoas deve travar as 4 rodas, porque ninguém pensa nisso, né? As pessoas procuram pensar numa doença, numa falência, numa morte de um fundador, de uma empresa, enfim, né? Isso é uma coisa que assusta e pega todo mundo de calça curta mesmo. Mas olha, veja bem, a diferença do que eu aprendi, eu estou 30 anos aqui, você também está há muito tempo aqui. Primeira coisa, quando o filho nasce, já vem alguém comentando, escuta, vamos fazer um planejamento para o seu filho entrar no college. Cara, você começa a pagar desde quando a criança está bebezinho ali. Exatamente. Isso é planejamento financeiro. Isso é educação financeira. E seja $30 por mês, né? Mas ele vai chegar com 20 anos com a faculdade paga. Exatamente. Daí o seu filho completou lá os 21 anos, lá, começou a trabalhar lá no restaurante, não sei o quê. Filha, vamos abrir um IRA. Vamos fazer aí um planejamento para a sua aposentadoria. Mas, mãe, eu tô com 20 anos, vai demorar 40 e sei lá, cacetada para poder se aposentar. Vou colocar, eu preciso desse dinheiro agora. Não. Uma parcelinha tu tem que colocar 10%, lá. 15%. Seja que for, não importa. Coloca lá. Quando você perguntou como é que eu começo a investir, não importa o valor. O negócio é começar. Começa a investir, pensa tudo a longo prazo. Isso é educação financeira, isso é planejamento. Isso. Até porque agora, dados do FDA, né, a vida até do americano, porque o americano tinha um padrão de vida que fazia morrer logo, né? Infelizmente, 78, 80 anos é o limite máximo. Na Europa chega a 84. Cara, mas isso é uma coisa assim, a gente trabalha demais, né? Trabalha demais, muito estresse, alimentação ruim, noites mal dormidas. Não é tudo maravilha aqui não, O trabalho precede a tudo, né? Então, isso acontece. Mas, de qualquer forma, a longevidade
ela está também se estendendo ao americano, porque a medicina está melhorando, tem uma série de novas drogas que estão ajudando. Então, você acredita hoje, por exemplo, uma pessoa que tem aí, que foi perdulário, né? Não trabalhou bem o dinheiro ao longo da vida. Essa pessoa, com 60 anos, ele se descobre, meu Deus, agora eu preciso fazer alguma coisa porque eu não aposentei. O esforço é maior, mas ainda é possível, né? Isso é muito comum na cultura brasileira, né? Infelizmente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Meus pais trabalharam a vida inteira. A vida inteira. Nunca tiveram esse planejamento de sucessão, nada disso. Na cabecinha deles, e como é na grande maioria dos brasileiros, deixou comprar aqui, investir aqui, não pensa lá no futuro. Exato. O que acontece? Pai ficou com Alzheimer's muito cedo, né? E daí? O que vai acontecer? Exato. De novo aquela frase. Se tudo der errado, o que vai acontecer comigo? E os próximos comigo? anos, né? Aí, nós, né, eu como filha, tive que cuidar, né? E isso é um pouquinho diferente da cultura americana. Eles já começam desde muito cedo pensando que se um dia acontecer, eu não vou dar trabalho para um filho, eu vou para um nursing home. Exato. O americano pensa assim. Pensa assim. Então, isso, e não é só isso também. Depois tem uma série de coisas que é pensado ao longo dos anos. E não estou falando de gente que tem muito poder aquisitivo, não. Aqui nos Estados Unidos, graças a Deus, a classe média representa 50% da população. Porém, a classe média aqui é bem superior ao que se tipo considera... no Brasil, né? Do que se considera a classe média do Brasil. Exato. Né? E 20% são ultra high, multibilionários, e 30% classe baixa, né? Que é o trabalhador tá ali. Mas no Brasil, cara, apenas 10% da população está nessa categoria de média alta. Exato. A grande maioria trabalha para... Agindo como advogado de defesa do brasileiro médio, né? O brasileiro ele tem tanta despesa que não sobra para investimento. Então, às vezes a gente fala assim, o brasileiro não tem educação financeira. Ele tem, às vezes, mas não sobra. Então, qual é então, assim, porque eu estava vendo, por exemplo, 80% das famílias brasileiras, renda familiar, recebe até R$3.000. O que dá aproximadamente aí o quê? $400 mensal, renda familiar. Então, como que ele vai... Sendo que ele paga tudo dobrado, ele tem que pagar um convênio médico particular, porque o sistema de saúde público não vive não endividado, funciona. mas tem... A rolagem de dívida o tempo todo, juro o tempo todo. Mas daí tem que também... a educação financeira entra também nesse quesito. O cara que ganha também R$3.000 por mês... Você vai ver lá o celular do cara. Dá uma olhada nisso. É parceladão, né? Será que ele pensou? O 17 está lá, o 17 Será que ele pensou realmente? Será Sim. que eu posso comprar isso? Sim. Será que uma parcelinha... Será que eu preciso disso daqui? Exato. O carro zero também está lá, cara. Tá lá. E as festas, e a praia, e a cerveja não para nunca. Não é que você não tem direito. Estranho. Não é que você tem direito, não tem direito. Não é isso. Sim. Mas no momento certo. Meu pai sempre falava, se eu não posso pagar, eu não vou comprar. Não é que você não tem o direito de ter. Não é isso. Tenta guardar um pouquinho daquele valor. Tenta guardar um pouquinho. Mas entra naquela questão que, outro dado, né? 70% dos brasileiros estão com o nome sujo, né? Dados do Serasa, por exemplo. Então você imagina, 70% da população economicamente ativa, com o nome sujo. Mas por que está com o nome sujo? Porque compra sem planejamento, compra o que não pode pagar. Compra o que não pode pagar. Mas de qualquer forma, entra num ciclo vicioso que o consumo acaba. Porque você compra parcelado uma vez, duas, você suja o nome do pai, da mãe, do tio, do avô e do papagaio. Vai chegar uma hora que o papagaio também está com o nome sujo. Quem que vai comprar na família? Então acaba. Aí para o dinheiro circulante. Aí o governo tem que fazer aqueles planos de salva não sei o que lá, o que aumenta o imposto.
É verdade. É um ciclo que Também não tem, interminável. É aquela faca de dois gumes, não é? Você não tem por onde fugir. Você sempre vai estar ferrado, não tem jeito. Exato. É difícil. Por isso que a classe média brasileira e a classe alta brasileira entendeu que diversificar patrimônio, diversificar capital, diversificar investimentos passa a ser uma solução viável. Exato. Não mais sonhadora. Qual a tua opinião sobre esse movimento do Brasil para o Paraguai? Você acha isso interessante, sustentável? Qual a tua opinião em relação a isso? Então, eu tenho lido muito a respeito, eu tenho várias empresas também que estão migrando, mas novamente, fugindo da volatilidade, da instabilidade do Brasil. Esse negócio de tributação fiscal o tempo todo, inconstante. Vou dar a minha opinião pessoal aqui. Eu acho que o Brasil ele não ajuda muito o empresário. Ele não faz nada. Ao contrário, né? Não faz nada. É um estado punitivo, né? Um estado punitivo. Faz nada para ajudar o cara que está gerando emprego para as outras pessoas. É uma política social. Tributação em cima de tributação. Então, esse negócio de migração para o Paraguai faz todo sentido. Por questões fiscais. E não é só lá, não. Deixa eu te dar exemplo aqui também. Sim. Quantas empresas não estão migrando de estados? Sim. Estados. E é o mesmo país, tá? Mas a gente tem... Flórida. Exatamente. A gente tem legislações e questões tributárias diferentes em estados aqui também. A Flórida, por exemplo, é um estado livre de imposto federal. Exato. De imposto estadual, desculpa. Está migrando empresas para cá. As empresas de tecnologia em Miami estão trazendo bilhões para Miami. Parece que o Wells Fargo vai colocar o headquarter aqui. Vai tirar de Califórnia e passar agora para... A Califórnia está insustentável, né? Então o que é isso? É uma migração interna, exato, por política. Agora, vou servir aqui como trazer mais intranquilidade, porque... Ai, meu Deus. Isso é maravilhoso. Eu, assim, como um estudioso da economia, eu analiso passado, presente e futuro. E analisando o passado do Paraguai, o Paraguai não tem um histórico muito seguro. Eu me lembro que os agricultores brasileiros, que o agrobusiness brasileiro foi comprar terras para plantar soja no Paraguai e saíram a tiros de lá. Né? Então, mudou o governo, eles perderam terra, perderam plantio, perderam maquinário. Isso é um problema também. Quando a gente... Vou dar um exemplo aqui. Quando vem uma empresa trazendo um braço, né, delas aqui para os Estados Unidos, juntamente, obviamente, com contadores, nós determinamos que se trata de não residente fiscal, né, dos Estados Unidos, existe a necessidade de uma criação de uma empresa offshore para proteção patrimonial, minimização de tributação fiscal, fazer com que essa empresa, se for uma holdings, por exemplo, que não pague imposto aqui. Então, isso é muito necessário ter um profissional que guia. É parecido com o caso aí do Paraguai. Agora, você falou de instabilidade. Existem modinhas de criar empresas em NIFs, em outros paraísos fiscais por aí, mas, cara, o que adianta você colocar num lugar que você não sabe se é estável ou não? Exato. Por que as pessoas abrem muito offshore em BVI, Virgin Islands? Porque, cara, a lei não muda. Tá lá. É a mesma coisa. Estável. Se você está procurando proteger o seu patrimônio, você tem que colocar em um lugar seguro. Então, por exemplo, se você... eu tenho conta lá no Banco Brasileiro, que está lá nos Estados Unidos. Aquele banco brasileiro? Então, tá lá... Não estou falando mal, muito pelo contrário, sim. Tá? Não é nada disso. Mas esse banco está sujeito a legislações brasileiras. Qual é a sua proteção? Exatamente isso. Muita gente me liga e eu, antes de passar para você, né, porque eu sei que você é especialista do setor, eu já falo isso assim, olha, me perguntam sobre esses bancos online, esses bancos que dolarizam moeda, eu falo, olha, um lugar que não tem uma área física, não tem um lastro, você não sabe quem são os donos, é uma empresa de capital aberto, às vezes a matriz está em Singapura,
Sabe, umas coisas assim que você não tem controle nenhum. É que assim não faz muito sentido, né? Se você está querendo proteger, cara, procura aí. Levar um filho num prédio que tá pegando fogo, né? Não é verdade? Tô querendo proteger, tá? Qual é o banco que eu vou abrir uma relação, vou procurar para poder me ajudar? O mais sólido possível. O banco tá lá há 100 e poucos anos, bacana. Exato. Né? Faz essa pesquisa. Né? Esse contador que é especializado em tributação fiscal no Brasil, nos Estados Unidos e tá 30 anos trabalhando. Quais são os clientes dele? Sólido. Quanto tempo tem esses clientes? São pesquisas importantes que... Exatamente. E é coisa básica. Viu, alunos? Então, perguntem corretamente as questões quando forem partir para isso. Faça esse estudo. Não é quem tá mais bonitinho lá no Instagram, não. Porque isso daí pode ser que seja, pode ser que tenha aí uma pessoa sólida fazendo as postagens, mas esse não é o meio de validar. A coisa mais ingênua que eu vejo é quando a pessoa fala assim, não, eu vou colocar num banco qualquer aí mesmo, porque é pouco dinheiro. Então, assim, veja, pouco dinheiro, muito dinheiro é dinheiro, é o seu capital a ser protegido. Então, você colocar pouco capital num banco que pode quebrar... Olha, não é um banco novo, um banco que pode quebrar, né? O banco tem que surgir uma hora ou outra e, né, a gente não sabe... Daqui 100 anos, eles estão aí existentes. Exato. Não é falando mal novos competidores. De novos competidores, nada disso. Muito pelo contrário. Tem muita gente muito bacana, muito legal, muito sólida e de grande respeito. Brasileiros, americanos, seja o que for, bancos digitais também, bons, importantes. Mas é necessário fazer essa pesquisa. Eu sou uma pessoa... Né? A nossa faixa etária, né? Nós temos esse respaldo porque a gente passou por tanta coisa. A gente viu bancos como Unibanco. Eu vi tanto banco quebrar. Banco Marca, Banco Econômico, Calmon de Sá, hiperinflação, a gente viu de tudo, né? Então essa garotada, eles têm essa tranquilidade porque eles não viram a quebradeira de banco da década de 80, 90. Vou fazer um challenge. Coloca aí no Chat GPT, ou sei lá onde você quiser aí no seu AI. Qual é o tamanho do equivalente a todos os bancos do Brasil de investimento? Todos, juntos. Somados. Vê quanto que é a porcentagem de tamanho comparado com um banco como o meu, por exemplo, como como o Merrill Lynch, como o JP Morgan, desses bancos grandes, o Schwab, né, para falar de coisas sólidas. Só compara. Todos os bancos brasileiros juntos, equivalente ao tamanho de um grande aqui. Exato, é impossível. Se alguém tem que quebrar, quem que você acha que vai primeiro? Sem dúvida, os bancos brasileiros, com certeza. Não estou sendo pessimista. Sim, não, é uma visão realista, sem dúvida nenhuma. Não, e outra coisa, é gritante. Por exemplo, eu fiz um estudo do GDP, né, do Grow Development da Flórida em comparação com o PIB brasileiro. Né? O PIB brasileiro é menor do que o PIB da Flórida. Então, nós ultrapassamos o PIB. Um estado de 50 estados é maior do que toda a riqueza. Toda a produção de riqueza brasileira é menor do que a produção de riqueza da Flórida. Então, aquele brasileiro que ainda pensa que o Brasil é seguro, pode ser até que seja. Não, mas... tem muita coisa boa no Brasil. Não tô jogando. Eu torço demais. Sou fã, tenho coisas lá. Imagina. Exato. Mas sendo estrategicamente inteligente, tem que haver essa diversificação. Tem que ter. Perfeito. Márcia, uma dica para os nossos alunos de mestrado em Business Administration, Master Business Administration e Finanças. Esse garoto que está querendo iniciar uma carreira no setor de investimentos. Certo. Você vence e venceu nos Estados Unidos. Você é uma lutadora, diariamente eu acompanho a tua história e realmente me dá muito orgulho tê-la aqui. Qual é o desafio desse novato que está entrando? Estude
vá com clareza no que você quer, trace uma meta, um objetivo, corre atrás daquilo. Lembre-se sempre que o não você já tem. Arrisque. O meu negócio é de arriscar, mas não é de aposta. É estudo. É tudo estudado. A gente faz muita pesquisa para poder determinar, trabalhar com o dinheiro dos outros não é fácil. Eu não posso fazer isso na aposta. Então, se você está querendo construir uma carreira de sucesso na área financeira, o que for, estude o mercado, procure saber, procure uma mentoria, isso é importante. Veja como que faz para chegar naquele lugar, que licenças, que estudo eu tenho que ter. Procure uma universidade como essa, por exemplo. Eles oferecem muitos cursos para quem quer deslanchar em alguma área. Sim, exatamente. Isso é muito importante. Nós temos, inclusive, cursos mais curtos, que são de extensão universitária, que justamente é para aquele profissional que não tem tempo para fazer um mestrado, não fazer um doutorado. Né? E nos Estados Unidos nós sabemos que depois que você chega aqui, você entende que o mérito realmente ele é real, você tem que ter mérito, e que o processo tem que ser respeitado, e que tudo é uma receita de bolo, né, Márcia? Se você segue a sequência, né? Idioma, visto de trabalho, as licenças necessárias da área que você quer, o mestrado na área que você quer, o doutorado na área que você quer, e de repente, bum. Exato. Então, se alguém está vindo para mim, por exemplo, procurar um emprego, vamos colocar um cenário assim. Quem que você acha que eu vou olhar com mais cautela? O cara que já fez alguma coisa na área, que já está demonstrando que está querendo, que está estudando, está indo atrás. Olha, Márcia, só para você saber, eu fiz o SAI, que é comum para quem quer entrar no mercado financeiro. Esse daí você pode fazer sem um sponsorship, sabe? As outras licenças, normalmente você tem que tirar atrelada a alguém sponsor. Um banco tem que estar por trás de você. Tem que estar por detrás. Uma instituição financeira, Exato. tipo um Series 7, 66 ou 63, o que for, né? Mas o SAI, você consegue fazer. Aí, quantos alunos vêm e falam, Márcia, sabe o quê? Eu fiz o SAI por conta própria, passei... já está meio caminho andado. Exato. Né? Tá pedindo, já estou indo atrás, já fiz o curso que eu queria. Não pode vir assim, olha, eu acho legal, acho bonito trabalhar assim, de terno, tal, tá aí o tempo todo. Sorte significa preparação, né? Quem é preparado tem sorte, né? Exatamente. Quem está pronto tem sorte. Exatamente. Então, é aquela coisa, acho que você sempre fala, eu adoro o jeito que você dá exemplo das coisas. O cavalo passa arriado na sua frente, Isso. cara. Tá selado, se você não pular. Tá selado, se você não montar, tem que montar. Perdeu. Tem que montar. Tem que saber também. Pato passou, tem atira. Que estar preparado. Atira. Não é verdade? Atira e mata o pato. É isso aí. É isso mesmo. Bem, conversamos aqui com Márcia Lisboa, esse doce de pessoa, profissional acima de qualquer adjetivo. E quero agradecer muito a tua presença aqui, Márcia, no nosso podcast aqui na Must University, e que seja a primeira de muitas que você possa vir aqui com a gente. Fabiana, é sempre um prazer, adoro estar com você, admiro também a sua jornada aqui nos Estados Unidos, acompanhei cada passo, estou muito orgulhosa de estar aqui fazendo parte desse podcast nessa universidade conceituada. É sempre um prazer, qualquer convite que vier da Must University, do meu amigo Fabiano aqui, sempre vai ser, sim, estou dentro. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigada.